A paz do Senhor, boa tarde. Eu quero falar hoje sobre a história do profeta Elias e extrair algumas lições, ou mais precisamente duas lições. A primeira lição é quero falar sobre aquilo que nossos projetos, que muitas vezes não dá certo. As nossas metas, os nossos objetivos, nossos sonhos muitas vezes não se realizam. Isso aconteceu com Elias também. E o segundo, quero falar sobre por que muitas vezes passamos por dificuldades, como Elias também passou. Deus ele chamou Elias para profetizar para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava adorando a Baal. E Deus chama Elias para combater a adoração a Baal. E Elias ele faz um desafio com os profetas de Baal. E ele vence esse desafio. Depois Elias mata a espada os 450 profetas de Baal. E ainda mais 400 profetas de Azerá, que era a esposa do Baal. E depois Deus, isso tudo, quando Jezabel soube o que tinha acontecido, Jezabel ameaçou Elias de morte. Mandou dizer para Elias que ela ia fazer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas dela, os profetas de Baal. E Elias ele fugiu para o deserto e deitou-se embaixo de um pé de zimbro. Ele estava com esgotamento físico, emocional, ele entrou em depressão e ele dormiu profundamente debaixo do pé de zimbro. O anjo apareceu para Elias, chamou Elias, deu pão e água para o profeta. E Elias ele fala que ele queria morrer, queria que Deus matasse ele, porque o povo estava adorando Baal e Jezabel tinha mandado matar os profetas, que só tinha ficado ele, e que agora Jezabel também queria matá-lo. E uma das coisas que me chama a atenção, que Elias fala, é que ele diz que ele não era melhor, que Deus deveria matá-lo, ele queria morrer, porque ele não era melhor do que os seus antepassados, do que os seus pais. Essa declaração de Elias me chama a atenção. Eu observo nessa declaração de Elias que ele tinha um propósito, tinha um objetivo, tinha um sonho. Elias, ele, com certeza, ele queria que a religião, a adoração a Baal fosse eliminada do meio do povo de Israel. Queria que os profetas de Deus fossem restabelecidos em Israel. Mas, no entanto, as coisas não estavam acontecendo dessa forma. Porque apesar dele ter matado os profetas, Jezabel, que era a promotora, a incentivadora do culto a Baal, era a rainha, e com certeza tudo ia retornar novamente, sem falar que tinha sido mortos os profetas. Então, além do esgotamento que ele teve, de ter que fazer todo aquele trabalho,
ser ameaçado de morte, as coisas não tinham mudado. O projeto dele, o objetivo dele, o sonho dele não tinha se concretizado. E por isso que ele estava desanimado, queria morrer, queria que Deus matasse ele. E eu observei isso, eu estava observando isso, e isso muitas vezes acontece conosco. Temos projetos, objetivos, sonhos nas nossas vidas que muitas vezes não acontecem. E aí nós acabamos nos desanimando. Nós acabamos, muitas vezes, muitos entram em depressão, muitos desistem até mesmo de servir a Deus porque as coisas não acontecem como Ele quer. Mas a verdade é que Deus tem um plano para nós. E o plano de Deus sempre vai ser melhor do que os nossos planos. Porque nós somos falhos, somos limitados. Deus, Ele é perfeito, é ilimitado. Deus não falha, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas Elias, ele estava desanimado. O anjo apresentou o pão, água, ele se alimentou, ele voltou a dormir. Depois o anjo acordou ele novamente. Ele disse para ele comer pão e beber água, que longa era a caminhada de Elias. Elias saiu dali do deserto, debaixo do pé do zimbro, e foi para uma caverna. Lá Deus se manifestou para Elias, e Elias fez a mesma declaração. Ele queria morrer. E então Deus fala para Elias assim: Elias, eu ainda tenho obra contigo, né? Parafraseando, interpretando, simplificando, resumindo o que Deus tinha falado para Elias na caverna. Eu ainda tenho obra contigo, tu é profeta, e tu vai ter que ungir, Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, e vai ungir Elias, que vai ser o profeta que vai substituí-lo quando você não puder mais atuar como profeta. E então, nessa história, a primeira lição que eu observo aqui é que Elias tinha um plano, tinha um projeto, tinha um objetivo, mas as coisas não aconteceram como ele queria. Mas Deus tinha um projeto para a vida de Elias, tinha um plano para a vida de Elias. Deus se manifestou para Elias, apresentou o plano, Elias entendeu e continuou vivendo, né? Saiu da depressão, aceitou a situação que estava vivendo, que estava acontecendo, e Deus continuou usando Elias. Então, muitas vezes pode estar acontecendo conosco. Isso já aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, ou poderá acontecer. Em alguns momentos da nossa vida, as coisas vão ficar... Nós não vamos alcançar o que nós queremos, o objetivo que nós queremos. As coisas vão ser contrárias ao que nós queremos. E aí vai vir o desânimo, mas a tristeza, é normal que isso aconteça. Mas nós temos que ter sempre em mente uma coisa, que Deus, Ele tem um plano para nós. E o plano de Deus, Ele vai se realizar. Basta que nós sejamos fiéis. Permanecemos esperando, confiando em Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Ele vai nos usar vai fazer aquilo que é a vontade dele, assim como Ele fez na vida de Elias. Uma outra coisa importante que eu observei é que Elias era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Deus já tinha Elias já tinha tido muitas experiências com Deus. Ele orou para não chover em Israel, e não choveu. Depois ele orou para que a chuva retornasse. Depois de 3 anos e meio sem chuva, ele orou para que voltasse a chover. A chuva retornou a chover, e Elias orou para que caia fogo do céu, e caiu fogo do céu. Foram experiências que Elias teve. Mas houve necessidade de Elias passar por um momento de dificuldade, de depressão,
foi ameaçado de morte, caiu em depressão, queria morrer. E nesse momento Deus se manifesta para Elias e apresenta para Elias que Deus tinha um projeto com ele ainda, tinha um plano, e mostrou o que era, né? Que era para ungir o rei de Israel, o rei da Síria e um outro profeta para ficar no lugar dele. Então Elias teve que passar por um momento de dificuldade para que houvesse um encontro com Deus, que Deus revelasse coisas para eles que ele não sabia. Então, e isso também pode acontecer conosco, já aconteceu comigo, já pode ter acontecido com você, pode estar acontecendo, poderá acontecer. Passarmos por um momento de alguma dificuldade em nossas vidas, momentos difíceis mesmo, que a gente tem desejo realmente de morrer, né? De pedir para Deus, Deus me leva porque está muito difícil a situação que eu estou enfrentando. Mas você não deve desanimar, não deve desesperar, abandonar Deus, se desesperar, porque muitas vezes Deus permite essas dificuldades para que nós nos aproximamos dele, para que nós sejamos acessíveis a ele. Porque quando está tudo muito bem, está tudo em paz, tudo correndo muito bem as coisas, nós muitas vezes ficamos relaxados, ficamos preguiçosos, ficamos uma vida espiritual superficial, continuamos servindo a Deus, mas bem superficialmente. E muitas vezes Deus permite a dificuldade para nos aproximar dele. Permite a dificuldade porque Deus quer revelar algo para nós, quer nos dar algo, e nós estamos distante dele. Então ele permite a dificuldade para que nós nos aproximamos dele, para que Deus se revele aquilo que ele quer para nós, aquilo que ele quer falar para nós, aquilo que ele quer mostrar para nós, aquilo que ele quer fazer conosco. Eu lembrei quando o profeta Oséias profetizou para o povo de Israel, Deus usa o profeta e Deus fala para o povo de Israel: eu vou atrair vocês para o deserto e lá vou falar com vocês. Então é na dificuldade que Deus se revela. Aconteceu com muitos homens de Deus. Moisés estava no deserto, ele era príncipe do Egito, mas fugiu para o deserto, e lá no deserto ele estava há 40 anos, esquecido pelo esquilo ali. Moisés estava há 40 anos esquecido, e deixa eu ver se eu consigo mostrar o esquilo. Vai pra lá, esquilo. Tem medo que ele morde. Ele é selvagem, né? O Moisés tá indo embora. O Moisés, ele estava esquecido no deserto 40 anos. Ele até, com certeza, ele já tinha até esquecido. Ele já pensava que a vida dele ia acabar ali no deserto, né, cuidando das ovelhas. Mas Deus tinha um plano ainda com Moisés, de tirar o povo de Israel do Egito. Então Deus se manifestou para ele lá no deserto, numa sarça pegando fogo, e falou com ele que Deus tinha um plano com ele de tirar o povo de Israel do Egito. Mas ele estava lá na dificuldade. As circunstâncias diziam que estava acabado, estava tudo acabado para ele. Mas para Deus, que Deus promete, o plano que Deus tem conosco não vai se acabar se nós continuarmos sendo fiéis a Ele. Aconteceu também com José, né? José estava na prisão, preso, injustamente. Foi caluniado, estava preso. De lá ele foi chamado para para interpretar um sonho, e ele interpretou o sonho e ele foi constituído governador do Egito pelo faraó, porque ele interpretou o sonho. Estava na prisão. A prisão daquela época era uma situação bem difícil, não era fácil, mas ele
teve que passar por lá para que Deus se revelasse para ele. Deus apresenteasse ele com algo muito especial. Aconteceu com Davi também. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Ele tinha os irmãos dele, não sei se era 7 ou 10, não lembro agora, que eram mais preferidos do pai dele, de Jessé. Um dia Samuel foi lá ungir um rei da família de Jessé, porque Deus tinha mandado que ungir um filho de Jessé. Porque Samuel não sabia quem era o filho, e nem Jessé. E Deus também não tinha revelado para Samuel quem seria o filho de Jessé, que seria o rei. E os 10 ou 7 que estavam ali se apresentaram. Nenhum deles Deus tinha escolhido para ser o rei. E Jessé pergunta: cadê? Não tem mais nenhum filho? Aí Jessé falou: tem uma, está lá cuidando das ovelhas, o esquecido. Aí Jessé falou: então chama ele. E quando Davi chegou, Deus falou: é esse que é o escolhido. Estava lá esquecido, lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas Deus não tinha esquecido de Davi. Deus não tinha esquecido o projeto que Deus tinha com ele. Eu me lembro também do João, né? João, o apóstolo do amor. João, que escreveu a epístola, primeira, segunda e terceira epístola de João, o Evangelho de São João, que escreveu o Apocalipse. E João, ele estava na ilha de Pátimo porque ele tinha sido enviado para lá pelo imperador romano, porque é por causa que ele pregava o Evangelho, pregava a mensagem de Jesus. E lá na ilha, que era uma ilha para prisioneiros, eles levavam os prisioneiros lá para morrerem lá, né? E foi lá que Deus se revelou para João o livro do Apocalipse, as coisas que iam acontecer no futuro. Então, eu quero deixar para você nessa tarde essas duas meditações, mensagens, dois pontos importantíssimos que temos sempre que pensar. Se as coisas não deu certo para você da forma que você sonhou, projetou, creia que Deus tem algo melhor para você. Deus tem um plano para você e vai fazer aquilo que Ele projetou. Basta você confiar e esperar. E em segundo lugar, as dificuldades, as lutas que vêm para a tua vida, não é para te matar, não é para te destituir, nem para você querer morrer. É para que você se aproxime de Deus, para que Deus se revele para você, apresente algo para você, mostre algo para você, te presenteie com algo. Amém? Pode, Senhor.